Ache uma pessoa que vai te mentorear, que vai estar com você. Caminha com ela. É assim, se você quer crescer, porque muitas de vocês aqui querem crescer, mas ficam patinando, e eu tô falando por que você tá patinando. Tem muitas vezes nós precisamos de pessoas que a gente tem falado aí, né, de solo, de tempo para colheita. Nós temos falado aí tantas coisas desses. Acho que hoje é o 9º dia, se eu não me engano. 9º dia, e aí eu quero te ajudar com mais uma dica, falando sobre colheita. Aquilo que você planta e aquilo que você vai colher. Quem você está abrindo seus ouvidos para te ajudar nessa colheita, nessa semeadura. Quem está te ajudando? Para quem você está abrindo seu coração para você receber a orientação, a instrução para você melhorar tanto a sua semeadura quanto a sua colheita. Muitas vezes nós abrimos nossos ouvidos e não paramos para discernir quem está falando aquilo com a gente. Quem é essa pessoa? O que ela está falando? Aquilo que ela está falando para mim representa o quê? Vai fazer o quê comigo? Tá me ajudando aonde? Talvez uma palavra dura que você fale assim: ai, foi horrível, que pessoa horrível. Não, às vezes aquela pessoa horrível porque você teve uma sensação ruim, porque a palavra foi dura, era exatamente aquela palavra que você precisava ouvir. Então, mas aí o que acontece? Para você receber palavras duras, você muitas vezes, você já tem que ter criado um laço com essa pessoa. Você já tem que ter criado uma relação com essa pessoa. Porque se você não estabelece uma relação, quando a pessoa vier para falar palavras duras para você, você sai, você não aceita. Ah, Sabrina, mas como é que vai falar palavras duras para mim? Sim, precisamos muitas vezes ouvir palavras duras. Só que você tem que acreditar que aquelas palavras duras, que aquela pessoa que está falando aquilo para você, se você está confiante que aquela pessoa quer o seu bem, que aquela pessoa realmente está te direcionando para um lugar melhor, para um lugar de crescimento, para um lugar de expansão, você, pelo menos, você para ouvir. Pelo menos você dá 1% do seu ouvido. E se você der 1% do seu ouvido para uma palavra, às vezes muito dura, talvez ela tenha a força e o poder para quebrar coisas que palavras suaves, palavras moles, palavras, né, de suavidades, talvez demorariam anos para fazer algo dentro do seu coração. Anos para fazer algo dentro do seu coração. Eu não estou falando que a gente não tenha que falar palavras ternas. Não é isso. Eu estou falando que o processo para você crescer, o processo para você se expandir, o processo para você ir além do lugar onde você está, vai ter que envolver, vai precisar de alguém que fale para você aquilo que você não quer ouvir, aquilo que você não está disposta a ouvir. E na Bíblia a gente tem N exemplos. Então eu vou te dar um exemplo que eu estava estudando sobre essa palavra. Tem uma parte que Elias, ele vai encontrar com a viúva de Serepta, a gente fala, com a viúva de Serepta. E essa viúva, ela já estava no processo já de esperar para morrer. Ela e o filho dela, a farinha, tudo tinha acabado. Eles estavam num momento de muita fome, muita fome. Então ela já estava pronta para morrer já. E aí chega Elias, um homem de Deus, chega lá na porta dela. E talvez essa mulher, ela olhasse isso, ela falasse assim: nossa, esse homem de Deus, ele vai fazer o quê? Esse homem de Deus, ele vai trazer a bênção para mim. Esse homem de Deus vai trazer a fartura para mim. Esse homem de Deus vai fazer com que jorre do céu comida, que jorre do céu dinheiro, que jorre do céu. Esse homem de Deus vai trazer um prato de comida para mim. Afinal de contas, você é um homem de Deus. E por que você, já que você é um homem de Deus, você tem que trazer um prato de comida para mim? Você tem que me alimentar. Você tem que me dar pão. Só que Elias, ele chega na porta da viúva de Serepta, que tinha um filho e já estava pronta para morrer, e isso
com certeza é um momento de extremo sofrimento. Você vê um filho seu morrendo de fome, você morrendo de fome, e você tem só um punhado de farinha, um punhado de azeite. E ao invés de Elias, como homem de Deus, trazer algo para ela, o que Elias faz? Elias fala: divide comigo aquilo que você tem. Pensa, você está sem nada, vai acabar. E alguém chega para você e fala: divide comigo aquilo que você tem como último recurso na sua vida. Eu imagino o que passou, eu sempre pergunto o que passou na cabeça dessa mulher. Isso tudo que eu falei pra você. Como assim? Você não tá entendendo que eu tô morrendo? Você não tá entendendo que eu tô consumida na dor da minha existência? Você não tá entendendo que eu tô ferida, que eu tô magoada, que eu tô chateada, que eu tô azul de tristeza? Porque muitas vezes, eu como psicóloga, eu como pastora, quem me conhece, vocês que me acompanham aqui, sabem o quanto eu sou amorosa. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa. Eu gosto de, sabe, de cuidar. Eu gosto de pegar. Eu gosto de que a pessoa ela se sinta amada. Eu tenho isso dentro de mim. Mas só que isso não significa que muitas pessoas acham que eu sou uma pessoa que eu vou passar a mão na cabeça sempre, dar colo sempre, passar a mão e falar: você tá certa. Aí a pessoa vem, eu vou pegar essa pessoa, ela vai vir e ela vai fazer aquela relação comigo, ela vai confiar em mim, porque eu sei que vai, porque eu sou uma pessoa de confiança e eu já falo muito isso com vocês. A energia, ela não é explicada, a energia é sentida. E quando você vem pra mim, você sabe que você está sendo amada. Só que muitas pessoas acham que esse processo de ser amada é só colo o tempo inteiro. E não é. E é a hora que muitas vezes eu sou muito firme. Eu sou muito firme. Às vezes, as pessoas podem até pensar: a Sabrina é muito dura. Às vezes, a pessoa pode pensar: a Sabrina não está dando importância necessária para isso. A Sabrina não está pegando a frente para poder resolver isso. E aí é a hora que precisa da confiança. Porque eu sei exatamente a hora que eu posso começar a fazer isso com você. Não que eu vou te conquistar e vou começar a bater fora de forma nenhuma. Mas o processo de crescimento precisa de aparar os espinhos. E todo mundo tem espinho. Então você vai ter uma hora em que eu vou ter que ser desconfortável para você. Por que ela tá falando isso? Sabe por quê? Porque você não tem como crescer. Você não tem como expandir. Você não tem como chegar num nível melhor do que você já chegou se você não tem um mentor com você. Sabrina, mas eu tenho a minha amiga, mas eu tenho o meu professor, mas eu tenho aquele cara no YouTube que eu escuto, mas eu tenho aquela outra pessoa que eu falo. Só que você não tem relação. Porque você pula de um galho para o outro o tempo inteiro. Você pula de um galho para o outro. Enquanto estão as palavras mansas, você está ouvindo. Quando começa a apertar, você pula para outra. Esse é o processo. Infelizmente, esse é o processo aqui da internet. E aí, sabe o que acontece? Na hora que você vai começar o polimento, uma parte que é excepcional, vai ser começado a arrancar de você os entulhos que você carrega com você. Na hora que vai começar a ser cortada as travas de você, você pula, você sai. Sabe o que aconteceu? As pessoas hoje não têm mentores. E mentor não significa amiguinho. Mentor significa uma pessoa que nunca vai chegar para você e vai falar que você tá maravilhosa, perfeita, que você chegou na perfeição do seu ser. O mentor é aquele que vai chegar para você e vai falar o tempo inteiro: você pode mais. Na hora que você estiver lá choramingando, falando: ai, tá doendo, eu acordei mal, eu acordei isso, acordei aquilo, ele vai falar assim: usa essa ferramenta que você sabe, que eu já te ensinei. Põe ela em prática. Usa essa ferramenta aqui. Usa essa outra ferramenta. Ou então vai falar assim: silêncio. Silêncio é resposta. Às vezes, eu tenho
3 turmas de treinamento e mais uma turma de mentoria. Aí às vezes a pessoa chega e começa, por que tá acontecendo isso? Eu vou ficar calada. Eu sempre falo com o pessoal, gente, eu vou falar quando eu tiver que falar. Quando eu não tiver que falar, entendam que eu não falar significa que tá tudo bem, ou então eu tô esperando a pessoa fazer o quê? Ela mesma aprender a se reerguer. Ou então eu tô esperando vocês aprenderem a consolar uns aos outros. Mas eu tô vendo, eu tô olhando, eu sei a capacidade de cada um. Eu sei a capacidade daquele que consegue se levantar e aquele que não consegue se levantar. Eu sei a capacidade daquele que tá com força nas pernas para poder continuar e daquele que eu vou ter que andar com ele no colo. Isso é o mentor. E por que que tanta gente tá ficando? Porque não tem o mentor. Então aquela mulher, quando o Elias chegou lá na porta da casa dela, que ela estava esperando que Elias fosse falar com ela, tadinha de você. Ele falou, não, eu não estou sentindo tadinha de você, porque eu sei o que pode, o que você pode mais. Eu sei o que pode acontecer na sua vida. Eu sei o que as bênçãos que podem chegar na sua vida se você fizer, se você começar a agir pela fé. Eu sei. As pessoas vêm aqui e falam as suas dores emocionais. Eu sou completamente empática com você. Mas a sua dor emocional jamais vai chegar e fazer com que eu ache que você é uma derrotada, que você perdeu, que você não vai conseguir, que a sua vida foi a pior vida da face da terra, que a sua dor é a pior dor da face da terra. Não vou, porque eu acredito que você sempre vai poder se reerguer, você sempre vai poder se reconstruir se você quiser se reconstruir. Então Elias sabia que aquela mulher poderia acontecer um milagre na vida dela. Ela não enxergava isso. Quantas de vocês, eu estou falando aqui em relação ao meu treinamento, em relação a esse trabalho que eu faço aqui, mas isso você coloca aí com todo mundo. Que você, né, você acompanha, que você acredita, que você segue, mas eu estou falando em relação a mim. Quantas de vocês chegam aqui, quantas de vocês chegam no treinamento e falam assim, eu não vou conseguir porque eu tô assim, eu tô assado, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E eu olho para você e falo, você vai conseguir. Não tem não conseguir. Eu gosto muito de falar, não tem plano A e plano B. Tem plano A, porque o plano A tá todo lá para você traçar e as coisas mudarem. Não muda somente se você não quiser. Somente se você não quiser. Somente se você quiser continuar sentada na beira da estrada, choramingando e falando o quanto você é pobre, sofredor, infeliz. Somente. Aí eu vou falar o que eu falei no início aqui da live. Vamos respeitar. É uma escolha de cada um. Eu faço das tripas no coração aqui para chegar para você e falar, você pode reconstruir a sua vida emocional e a partir dessa reconstrução da sua vida emocional, da sua vida mental, a partir da reconstrução de quem você é, de aprender a saber quem você reconstrói a sua vida. Mas a pessoa não acredita, ela não quer mentor, ela quer alguém para passar a mão na cabeça dela. Eu não tô falando que uma hora que você não tem dias bons e dias ruins, não, você tem. Mas só que agora você vai aprendendo cada vez mais a andar em lugares mais altos, a ficar mais forte e deixar aquele mimimi que antes te parava para trás. Porque a gente vê, sabe, a gente vê pessoas que estão com um mimimizinho assim, e você fez, gente, dá para ir para frente, dá para ir mais para frente, dá para ir mais para frente e deixar as coisas para trás, mas as pessoas não querem ou não confiam, querem fazer sozinha. Você não vai conseguir sozinha. Se você não investir a sua semente da atenção, a sua semente de chegar e confiar e falar assim, eu vou confiar, eu não vou desprezar a instrução de uma pessoa que está vindo com algo que pode mudar a minha vida. Eu não vou desprezar uma pessoa que está vindo com algo para despertar a sua fé. Despertar a sua fé. Despertar a sua fé em você, despertar a sua fé na vida, despertar a sua fé nas suas potencialidades, despertar a sua fé naquilo, nos seus sonhos. É um despertar da fé, gente. Eu falo que o treinamento ele é mais do que você saber
quem você é. Você vai saber quem você é, você vai despertar a sua fé e a vida muda. E a vida muda. Mas só que isso você só consegue com alguém te ajudando, com alguém te mentoreando. Porque vai ter momentos, você vai precisar de uma palavra forte com você, uma palavra firme com você. E isso, eu falo isso para você com toda a certeza do meu coração, experimentando isso na pele, fazendo treinamento, fazendo treino para triatlon. Se eu não tiver um treinador, um mentor, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu olhe para ele e fale, eu não estou entendendo o que você está fazendo, mas eu confio em você e eu vou fazer aquilo que você está me pedindo para eu fazer. Eu passei por esse processo quando eu fiz um Ironman, na verdade eu fiz mais de 11, só que a gente fala eu fiz o full, que foram mais de 15 horas de prova. Para eu fazer essa prova, que demorou 15 horas, nesse momento que eu estava fazendo 15 horas de prova, eu estava nadando, eu estava correndo e eu estava pedalando. Eu tive que treinar 1 ano. O processo não foi de uma hora para outra, foi um processo de conquistas diárias. Mas eu tinha uma pessoa que eu depositei a minha confiança. Eu escolhi. Tem vários treinadores de triatlon aqui. Vários treinadores. Mas eu escolhi um. De acordo com aquilo que eu sentia. Profissionais competentes, tem um monte. Tem até mais. Mas aquela pessoa, eu sabia que eu confiava. Eu confiava nela. E aí, o processo começou 1 ano, onde eu saí do zero e cheguei no meu objetivo, que era fazer uma prova em que eu conseguiria completar 3.900 de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros correndo. Fiz essa prova em 14 horas. Quando eu comecei a treinar, 0 acreditar que eu conseguiria. 0 acreditar que eu poderia traçar aquela linha de chegada. 0, na verdade, negativo. Mas eu falei, eu não vou olhar para o que eu acho de mim ou o que eu consigo. Ele chegou para mim, quando eu comecei a treinar para ele, eu falei para ele, Guzmão, eu quero fazer essa prova. Você acha que eu consigo fazer essa prova? Ele falou, você consegue. Se você treinar, se você fizer tudo aquilo que eu tô falando com você, você consegue. E tinha momentos durante o treino, que foi 1 ano, tinha momentos durante o treino que eu falava, ele tá louco, ele enlouqueceu, o Guzmão enlouqueceu. Porque eu falava, eu não vou conseguir. Porque eu vinha de uma semana treinando, e aí o que acontecia? Chegava no final de semana, você falava assim, nossa, vou descansar. Ele falava assim, não, você vai pedalar 180 quilômetros, treino, 180 quilômetros. Você falava assim, as minhas pernas, elas não aguentavam mais. E aí eu falava, eu não sei se eu vou aguentar. Mas pela palavra que ele me lançava, pela palavra que ele estabelecia para mim, eu saía e ia fazer. Então, era através da palavra dele que eu saía. Porque se eu fosse olhar para mim, eu falava que eu tô morta de cansado. Não tem uma parte no meu corpo que não tá doendo desesperadamente. Eu tô me sentindo extenuada. Mas eu não olhava para mim, eu olhava para aquilo que ele me lançava. Porque quando eu entrei nessa, eu decidi o quê? Acreditar nele, não em mim. Porque eu acreditava que eu não conseguiria. Porque eu acreditava que eu não daria conta. Porque eu acreditava que eu nunca conseguiria passar aquela linha de chegada. Mas foi pela palavra dele que falou para mim que você consegue, que eu fui, que eu me lancei nessa aventura apaixonante. E aí ele chegava e falava assim, 180, Sabrina, de pedal no sábado. E eu falava assim, nossa, no domingo, isso já estava no final dos treinos já, tá? Já estava bem próximo já. Chegava no domingo, eu falava assim, na hora da corrida eu falava, vou morrer, eu tô morrendo, eu terminava o treino. E aquilo, eu terminava a bicicleta, eu falava assim, eu ficava tão maravilhada comigo, que eu falava, eu não tô acreditando que eu consegui fazer esse treino. Quantas vezes isso aconteceu? O tempo inteiro
isso acontece. Que eu terminava um treino e eu falava assim, meu Deus, eu não tô acreditando que eu terminei isso, eu não tô acreditando. Eu jamais, por mim mesma, eu teria capacidade, eu teria ousadia, jamais eu teria voltado, eu teria parado no meio do caminho, não teria chegado nem a léguas daquilo tudo. Mas porque eu tinha um mentor, ele olhava para mim e falava, vai, você consegue. E eu olhava para ele e falava, eu tô com muita dor, eu tô muito cansada. E Sabrina, você consegue. Gente, era surreal. Eu não acreditava que eu tinha conseguido. Tinha vezes que eu chorava, assim, de pensar naquilo que eu tinha conseguido. E aí, no outro dia, ele falava, agora, 30 quilômetros de corrida. Eu falava, não, tá brincando. Você tá brincando comigo. Você tá falando sério. 30 quilômetros de corrida. Mas eu não vou aguentar. Vai se arrastando. Mas vai. Gente, ele não olhava, não tinha um traço. Nunca teve um traço de pena. Com toda a minha lamúria, com todo o meu chororô. Então eu sei exatamente como funciona o processo. Eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo. E esse processo foi muito importante eu viver. Porque eu vi o quanto a gente se expande, o quanto a gente avança quando a gente tem um mentor. Não dá para caminhar sozinha, porque na hora que começar a doer, você vai parar. Não dá para caminhar achando que amigo vai te ajudar, porque na hora que começar a doer, amigo vai passar a mão no seu ombro e vai falar, para, tá doendo, né? Você não vai conseguir mesmo não. Não dá para continuar se expandindo com o marido, com o filho, com mãe, com o irmão, com nada, porque na hora que começar o troço a ficar brabo, a doer, eles vão falar, não, para, não, você tá doida, não precisa sofrer assim não. Se você não tiver um mentor, você não avança. Por isso que a palavra está falando aqui. Elias, quando chegou lá naquela casa daquela mulher, ele, em vez de chegar e falar assim, olha, eu trouxe aqui para você um prato de comida. Ele falou, divide comigo aquilo que você tem. E foi a partir do momento que ela dividiu com ele, que a fé daquela mulher foi ativada. E na botija dela não faltou azeite, jorrou azeite. Quando eu falo com vocês isso, quando eu falo com vocês né, vou falar aqui, eu tô falando do meu treinamento. E isso é para qualquer outra pessoa. Eu dei um exemplo aqui do meu treinamento com o meu mentor, no caso, para eu fazer um Ironman. Por isso que eu não dou curso. Meu treinamento não é curso. Não é um curso que você vai chegar, só que é a última turma. Sabe por quê? Porque dá muito trabalho. Que ninguém quer, porque eu vou me dedicar a outros projetos, mas ninguém quer. Ninguém quer. A pessoa quer dar um cursinho lá pra você. Você vai olhar lá aquela aula e na hora que o troço apertar, sabe o que você vai fazer? Você vai parar. E aí é a hora que eu falo, gente, quer crescer, quer expandir, tá o caminho aqui. Isso eu tô falando do meu. Você pode fazer com qualquer outra pessoa. É a forma de você crescer. Ache uma pessoa que vai te mentorear, que vai estar com você. E caminha com ela. É assim, se você quer crescer, porque muitas de vocês aqui querem crescer, querem se expandir, querem avançar, mas ficam patinando. E eu tô falando por que você tá patinando. E eu vou te falar mais. Quando eu terminava de nadar, lá aos 4.000, às vezes eu tinha 3.000 de treino. Eu falava assim, caramba, eu tô terminando 3.000 aqui e eu tô morrendo. Como é que eu vou pedalar agora 180 e depois correr 42? Quando eu terminava um pedal de 180 quilômetros, teve uma vez que eu terminei um pedal, eu parei aqui na frente daqui de casa, só o pedal, eu não tinha nadado, nada. Eu parei a minha bicicleta aqui na frente, eu não conseguia levantar, e eu já estava perto da competição. Eu não conseguia, as minhas pernas, elas estavam mole de tanto cansaço. E eu só pensava assim, como eu vou fazer aquela prova, onde eu vou ter que nadar 3.900 metros, pedalar 180 quilômetros, para depois correr 42 quilômetros. Tudo de uma vez, tá, gente? Não é descansando, não.
Você pega, larga a bicicleta, bota o tênis e vai correr. Como se eu acabei de pedalar aqui e eu não estou conseguindo atravessar a rua? Como eu vou correr 42 quilômetros? Isso, você acha que eu peguei confiança em mim no meio? Eu precisava o tempo inteiro dele para chegar para mim e falar, você consegue. E eu falava, Guzmão, eu não vou conseguir fazer essa prova. Eu terminei 180 quilômetros, eu não consegui atravessar a rua para chegar na minha casa. Ou então, depois de correr 30, eu não consegui. Eu tive que passar o dia inteiro deitado. Geralmente era sábado ou domingo esses treinos mais puxados. Eu tive que passar o dia inteiro deitada. Como que eu vou fazer essa prova? Ele olhava para mim e falava, você vai conseguir. E foi a confiança dele que me levou a ter fé para eu chegar aonde eu queria chegar. Cumprir aquilo que eu tinha que cumprir. E eu fiz a prova maravilhosa. Eu na prova eu falava, eu não tô acreditando, não tô acreditando. Eu tô acreditando, tô acreditando que eu tô conseguindo, eu não tô acreditando que eu tô fluindo do jeito que eu tô fluindo. Ele sabia o tempo inteiro o que ele estava fazendo, para fazer com que eu chegasse aonde eu tinha que chegar. Agora, você imagina se no meu primeiro chororô ele chegasse e falasse assim, ah, não, fica em casa então, Sabrina. Descansa hoje, pega um saco de pipoca, assiste Netflix. Não! Mentor vai te tratar com carinho, te ama, mas não vai passar a mão na sua cabeça, por isso ele te ama. Mentor é diferente de amiguinho, mentor é diferente de professor, mentor é diferente de família, não é a mesma coisa. Se você quer expandir, arrume um mentor para você. Arrume pessoas que vão falar coisas sérias para você, verdades para você. Verdades que muitas vezes você não vai querer ouvir, vai machucar, vai doer, mas você sabe, você confia, você decidiu confiar naquela pessoa, então você fala assim, tá doendo, tô com raiva, eu saio às vezes com raiva daqui de casa, com raiva. Eu queria fazer com que eu acreditasse que Guzmão não estava sabendo o que ele estava fazendo. Mas eu sabia, lá no fundo eu sabia, ele sabe o que está fazendo, ele sabe, eu sei o profissional que ele é. E aí eu ia. Então, gente, viver uma vida melhor, se viver uma vida onde você evolui o tempo inteiro, viver uma vida onde você vai descobrir as suas potencialidades e fazer com que essas potencialidades se ampliem, viver uma vida que você olhe para os seus resultados e fala assim, caramba, putz, tô crescendo, tô gostando do que tá acontecendo, tô gostando do, sabe? Não é assim de uma hora para outra que eu falei, foi um processo de 1 ano, crescendo, tô gostando. Você não vai conseguir sozinha, você não vai conseguir com um amiguinho do seu lado, ou amiguinha do seu lado, passando a mão e falando tadinha de você. Não vai conseguir. Elias não chamou aquela viúva que estava morrendo, com o filho morrendo, com um punhado só de azeite e farinha. Ele falou, tadinha de você, tadinha. Ele falou assim, eu sei aonde eu posso te levar. Eu sei o lugar da bênção. E o lugar da bênção, muitas vezes, vai ser um lugar onde você vai ter que dar um passo de fé. Eu detesto essa palavra, mas eu morro de pena das pessoas que chegam para mim e falam assim, Sabrina, eu tô desempregada e por isso que eu não vou fazer seu treinamento. Por quê? Porque para você mudar essa situação até de desemprego, principalmente de desemprego, você tem que se mudar. Porque isso, desemprego, Sabrina, é o Brasil, não. Não é. Se fosse assim, estava todo mundo desempregado. A situação de desemprego está relacionada a você por dentro. As suas limitações que você mesmo se impõe. As limitações que você acredita que tem ou não tem. Na minha primeira turma, eu falo porque elas falam. A Jana, desempregada. Sabe o que essa mulher fez? Gelinho decorado. Vendeu gelinho decorado. E pagou o treinamento. Hoje ela tá com uma confecção, com máquinas, tudo pago, vendendo. Nessa crise toda, a Jana tá vendendo. Hoje ela tá na mentoria comigo. Me largou? Não me largou. Mas aí então você tá falando que não, quem quer crescer, continua. Quem quer crescer, continua. Se você quiser parar. Mas você entende que o processo, o seu mundo externo, tudo aquilo que você vive externamente, seja nas suas relações, seja na sua profissão, seja no que for, é fruto daquilo que você tem por dentro.
Só que você não consegue enxergar. Se não tiver uma pessoa para chegar e te ajudar a enxergar, você não enxerga. Porque virou mecanismo de defesa. Porque você chegar e falar, ai Sabrina, eu tô desempregada, virou mecanismo de defesa para você continuar aonde você quer continuar, para você não avançar. Ai Sabrina, é porque eu agora, não sei, eu não quero investir. Não quer investir? Então vai continuar do jeito que tá. Se eu não quiser, eu poderia não fazer um Ironman? Claro que eu poderia. Mas aquilo pra mim era algo pessoal. Aquilo pra mim era algo assim, Sabrina, eu vou te provar, eu comigo mesma, tá? Eu vou te provar que você pode ser muito mais daquilo que você acha que você é. E foi por isso que eu embarquei nessa prova. Não é porque eu adoro nadar, de forma nenhuma. Eu adoro pedalar, tá doido, dói pra caramba você ficar em cima daquele cilindro, tive que penar. Detesto, uma coisa é pedalar aqui no calçadão, outra coisa é você ficar dias e dias e dias. Tinha às vezes que eu ficava no rolo aqui em casa, que é um negócio que você acopla a parte de trás da sua bicicleta, ficar 3 horas. E eu tinha que dar o jeito de fazer o restante da minha agenda, porque eu tinha outras coisas para cumprir também. Mas aquilo era uma questão pessoal minha, era chega, você tá olhando aquilo tudo, aquilo era algo, era um objeto de desejo. E eu não ia atrás do meu sonho porque eu não queria, não, era porque eu me achava incapaz de conseguir. Então, eu falei, não, você é capaz. O outro lado meu, da comodidade, falava, você tá doida? Para. Mas eu chegava e falava, eu vou lá e vou te mostrar quem você é. Eu tenho até uma tatuagem, ó. Essa tatuagem aqui é o M, esse aqui é o símbolo do Ironman. É um M, essa cabecinha aqui representando o Homem de Ferro. E eu coloquei a cruz dentro, como se fosse uma flor. Por quê? Porque eu quis ter um memorial. Que todas as vezes que eu achar, eu olhar pra mim e falar assim, você não vai conseguir, pra eu entender que eu sim, aquilo que eu estabeleço pra minha vida, eu consigo. Só que eu não consigo sozinha. Eu preciso de alguém me ajudando. Eu preciso de um mentor. Não preciso de ajuda de amigo. Não preciso de ajuda de, sabe, de pessoas pra passar a mão na minha cabeça. Eu vou pra um treinamento. E expansão significa arrancar couro, arrancar pele velha. Sabe por quê? Porque o novo não entra aonde está estabelecido o velho. O novo não entra aonde o velho está morando. E para arrancar o velho de dentro da gente, você precisa de alguém. Senão você não arranca. Você não arranca. Duvido! Não arranca. É bíblico isso. Porque, na hora que o negócio começar a doer demais, você fala, não mexe não. Gente, palavra de hoje, ter falado com palavras, né, de carinho, mas essa palavra receba como uma palavra extremamente carinhosa, mas necessária para te despertar. Despertar para aqueles que querem avançar. Quem não quer, tranquilo. Talvez não seja o seu tempo ainda, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem me conhece sabe, eu não preciso. Tanto financeiramente, quanto profissionalmente, sucesso, não preciso. Uma pessoa que eu estou muito bem resolvida comigo mesma. Estou muito feliz, eu estou na minha fase mais feliz. Só que eu quero te ajudar a chegar nesse lugar. Eram textos tão pesados, de tanta dor emocional, de tanta frustração comigo, de tanta, sabe, de tanta decepção comigo. Um texto de uma pessoa que zero acreditar em mim mesma. Que tinha horas que eu não conseguia ler, que eu falava assim, eu não acredito que eu vivia nesse lugar, nessa miséria, que isso tudo aí estava dentro de mim. Se essa palavra tocou seu coração, não resista. Se você não conseguiu mudar a sua vida até hoje, foi porque você tentou sozinha. E na hora que era a hora-chave de fazer a mudança para a expansão, para você crescer, você travou, você parou. E eu vou te falar, dói, mas não é do jeito que tá doendo aí. Sacode em grupo. Você sacode ali, mas estamos lá junto. É amor. Você se sente tão amado que qualquer coisa que vem, você recebe. E você recebe bem. É o meu processo que eu vivi.
Agora, muito mais é olhar para trás hoje e falar assim, caramba, eu vivi esse processo e eu consegui, eu passei, eu cheguei onde eu tinha que chegar. Eu quero ver vocês decolando, eu quero ver vocês voando, eu quero ver vocês se tornando mulheres que inspiram outras mulheres. Esse é o meu objetivo. Eu quero que as pessoas olhem para vocês e falem, se inspirem em vocês, não pelo que você tem, pelo que você faz, mas pelo que você é. Meninas, beijo! Amo vocês!